Olá, meus amigos. Então, dando continuidade, né, a essa série de vídeos onde a gente está explorando as etapas do ciclo abusivo, hoje eu vou falar um pouco sobre a projeção narcisista e que geralmente vem acompanhada do espelhamento narcisista. Lembrando que eu falo sobre espelhamento no meu e-book Sedução Narcisista e Love Bombing, volume 2, né? Tem o volume 1 e 2 já escrito. É uma série onde eu vou trazer outros volumes. E no volume 2 eu estou falando sobre esse espelhamento, né? Que é uma atitude que está na natureza humana. Todos nós espelhamos, né? Eu estive observando na minha recente formação na área do neurodesenvolvimento que a gente tem a questão dos neurônios espelhos, né? Onde nós espelhamos desde o bebê, ele já faz esse espelhamento com as pessoas. Por isso que é natural que quando uma pessoa fique ali brincando, rindo com o bebê também sorria de volta para aquela pessoa, devido a essa habilidade, essa potencialidade que já está no ser humano desde muito cedo. Então nós espelhamos, né? Eu conto, inclusive, no meu e-book sobre as civilizações, né? Que como elas se tornaram, inclusive, grandes, como cresceram, né? Tem os maiores impérios que nós tivemos na história, foram países, foram culturas, foram lugares que estavam baseadas na cooperação. E o espelhamento tem a ver com isso. É claro que eu abordo essa questão com muito mais detalhes no livro, mas é só para a gente entender aqui como é que o narcisista utiliza isso para gerar essa sintonia tão grande que faz a vítima pensar que ele é uma alma gêmea, e ele vai fazer isso de diversas formas, né? O narcisista, ele começa nessa etapa do relacionamento a adotar tudo aquilo que a vítima gosta. Então, se a vítima gosta de um determinado tipo musical, ele vai dizer que ele gosta daquele tipo musical. Se a vítima diz que ela é de uma determinada orientação política, o narcisista vai dizer que ele é daquela orientação política. Se a vítima diz que ela gosta ou tem um certo hábito, o narcisista vai dizer também. O narcisista vai copiar muito daquilo que ele observa na vítima. Por isso ele faz existe uma etapa anterior que ele faz e que eu falo no meu e-book Sedução Narcisista e Love Bomb volume 1, que é a chamada calibração, onde ele vai calibrar a vítima. Calibrar no sentido de ir fazendo uma observação, uma espécie de avaliação, de microavaliação que ele faz da vítima, onde ele vai captando uma série de informações específicas que eu falo lá no meu e-book, mostro como que acontece. Então o narcisista faz esse tipo de coisa, principalmente no começo do ciclo abusivo. No final ele já colheu o que ele precisava de material para estabelecer o seu plano de controle e de manipulação sobre a vítima. Mas falando do espelhamento, ele vai espelhar a vítima assim, sobremaneira. Ele vai começar a copiar aquela vítima, porque isso gera maior conexão, né? Quando você está conversando com uma pessoa que você não tem muito contato, e se você de início percebe que ela tem características semelhantes, ou se ela te conta que ela vivencia coisas semelhantes àquelas que você vivencia, você tende a se sentir mais conectado, você tende a se sentir mais próximo ou mais próxima daquela pessoa. Então, basicamente, o espelhamento é isso, é criar conexão, criar sintonia, porque nós temos o nosso senso de pertencimento, ou seja, a gente precisa se sentir pertencendo a algo.
né? Por isso esse espírito de comunidade é tão atrativo para todos nós, né? É muito difícil, né, uma pessoa conseguir ficar ali meio que isolado, numa certa dissonância do restante do grupo, né? Tanto que até, inclusive o Freud, no seu livro Psicologia das Massas, ele fala sobre o chamado efeito manada, sobre essa nossa tendência que a gente tem de sincronizar, de sintonizar, como se a gente fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. Por isso é tão importante e está tão enraizado na nossa natureza esse senso de pertencimento. Então é nisso que o narcisista está tentando mexer quando ele está espelhando a vítima. Agora é claro que se o narcisista vai saber disso conscientemente, porque ele foi estudar, ele foi buscar informação técnica, ou se ele vai fazer isso naturalmente, pode haver discussões, porque as duas coisas são possíveis. Mas mesmo um narcisista que não foi buscar nada disso, que não tem esse conhecimento, ele vai fazer o espelhamento do mesmo jeito, porque isso tem a ver com o modo dele de ser, né? No vídeo anterior, quando eu estava diferenciando, né, traço, transtorno, eu mostrei para vocês, através de alguns exemplos e algumas ideias que eu explorei ali, que o narcisismo tem a ver, no caso o transtorno, tem a ver com o modo de ser, o modo daquela pessoa de funcionar, padrões de personalidade que ela internalizou. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer no espelhamento. Inclusive, né, eu trouxe aqui, eu vou ler um trecho, né, do livro Manipulação, do H.G. Tudor, um livro que ele escreveu em 2015. Eu cito muito esse autor pelo fato dele se autodeclarar narcisista, né? E eu cito esse trecho do livro dele no meu e-book. Isso está no meu e-book Sedução Narcisista e Love Bombing Volume 2, onde eu falo de espelhamento, e eu cito o que ele diz quando o H.G. Tudor diz assim: eu sei que você inconscientemente procura sua outra metade, ou seja, alguém que reflita suas opiniões, gostos, sentimentos e expectativas. Eu sei que essa é uma necessidade psicológica das pessoas. Basicamente, você está procurando o seu duplo, o seu outro eu. Ao me tornar seu espelho, eu me torno sua outra metade, me permitindo acessar essa necessidade psicológica e fazer você querer se juntar a mim. A reflexão que faço de você me permite te pegar com mais facilidade. Além disso, permite-me estabelecer um vínculo forte entre nós, cativá-lo completamente para o meu mundo. Palavras de alguém que se diz narcisista, admitindo aqui que faz esse espelhamento, que espelha, né, gostos, opiniões, como ele diz aqui, preferências, expectativas da vítima. Então, é isso, né? Narcisistas fazem o espelhamento para criar essa maior sintonia, criar uma espécie de ligação simbiótica ali, como se a vítima fosse uma extensão dele. E é isso que vai ajudar depois, né, a criar sentimentos de dependência na vítima, né? Eu falo de outros mecanismos também de criação de dependência que o narcisista usa, como regressão emocional estratégica. Se você quiser, comenta aí e eu gravo um vídeo sobre esse assunto também. Mas por hora é isso, para a gente entender uma importante etapa do ciclo abusivo e seguir juntos, né, entendendo isso e, portanto, podendo estar vencendo o narcisismo.